Quer dominar, quer controlar as decisões das pessoas, suas emoções, até seus desejos. Quer fazer com que elas obedeçam, sigam, façam exatamente o que você quer, sem nem perceberem que estão sendo manipuladas? Se sua resposta é sim, este vídeo é o mais importante que você vai assistir na sua vida. Aqui mesmo vou revelar os segredos mais sombrios, mais ocultos e mais eficazes da mente humana. Segredos que foram expostos há mais de 500 anos por um homem. Um homem que teve coragem de falar a verdade nua e crua, de arrancar a máscara das boas intenções e mostrar, sem rodeios, como dominar, manipular e conquistar o poder absoluto. Mas vou além, porque ao final deste vídeo você terá algo ainda mais poderoso nas suas mãos. Você vai saber como usar esses princípios para fazer qualquer mulher fazer o que você quiser, sem que ela perceba o porquê. Isso mesmo, ela vai agir, desejar e ceder, pensando que é ela quem está no comando, quando na verdade quem controla tudo é você. Segredo 1. É melhor ser temido do que amado. O poder do medo em algum momento da sua vida. Você acreditou que o amor bastava, que ser bom, virtuoso, leal, faria as pessoas responderem com respeito, carinho, lealdade, mas Maquiavel não caiu nessa ilusão. Ele rasgou o véu das boas intenções e jogou na cara uma verdade brutal. É melhor ser temido do que amado, se não puder, ser ambos. E aqui está o primeiro segredo para quem quer dominar, controlar, impor-se. Porque o amor é frágil. O amor depende de gratidão, de memória, da vontade dos outros de reconhecerem o bem que você fez. E Maquiavel sabia, como poucos, que as pessoas são ingratas, volúveis, falsas, covardes diante do perigo, gananciosas por lucro. Hoje elas te admiram, amanhã te esquecem, hoje te amam, amanhã te abandonam. O amor é como uma chama, pode aquecer, mas apaga com a primeira rajada de vento. Pode ser forte, mas depende do outro, e se você quer dominar, não pode depender de ninguém. Por isso, o medo. O medo é uma corrente que prende mais forte do que qualquer afeição. O medo paralisa. Medo submete, o medo impede traições, sufoca rebeliões, mantém aliados na linha. E Maquiavel não disse isso por crueldade, mas por puro, frio e clínico realismo. Ele viu o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse, e viu que aqueles que confiavam apenas no amor desmoronavam, mas os que inspiravam medo permaneciam. O medo não precisa de reciprocidade. Medo não se esgota com o tempo. O medo não enfraquece com a ausência. Ele se infiltra nas profundezas da alma. Cria raízes no instinto mais primal de autopreservação. E aqui, Maquiavel nos dá a fórmula. Se não puder ser amado e temido, escolha sempre o medo. E veja bem, não se trata de ser cruel sem motivo. Não é espalhar terror cego que desperta ódio e revolta. Maquiavel alerta: o líder deve ser temido, mas nunca odiado. O ódio é outra fera. O ódio gera sede de vingança, conspirações, rancores guardados. O ódio não paralisa, ele mobiliza. E se você quer dominar, não pode. Despertar ódio deve ser temido com respeito, não com amargura. Então, dominar é uma questão de equilíbrio, a arte delicada de mostrar força suficiente para manter o controle, mas sem crueldade excessiva que incite revolta. O medo precisa ser limpo, eficaz, estratégico, deve pairar como uma sombra, sempre presente, mas nunca sufocante. Um exemplo? Quantos líderes caíram por se tornarem odiados? Quantos reis, generais, CEOs ruíram por exagerarem na brutalidade? Mas quantos mantiveram seus tronos, seus impérios, sua influência, cultivando a dose certa de medo, o respeito imposto pela força? Essa é a força silenciosa que Maquiavel recomenda.
Não o amor idealizado, romântico, instável, mas o medo estável, sólido, duradouro. E você? Quantas vezes na vida confiou no amor e foi traído? Quantas vezes estendeu a mão, esperando reciprocidade, e recebeu ingratidão? Quantas vezes achou que ser querido bastava, só para perceber que ser respeitado, ou até temido, teria sido melhor? Essa é a lição. Quem domina, não espera ser amado. Quem domina faz com que o temam, e o medo que inspira protege seu poder, enquanto os fracos que confiam no amor desmoronam com o primeiro sopro de vento. Maquiavel resume essa lição com uma observação amarga, mas verdadeira. Os homens hesitam menos em ofender quem é amado do que quem é temido. Por quê? Porque o amor é um pacto frágil, facilmente rompido, mas o medo prende, trava, amarra. Essa é a essência da dominação, não depender dos outros, mas condicioná-los. E essa lição, mais do que nunca, se aplica à sua vida, seus negócios, seus relacionamentos. Quer dominar? Não se deixe enganar pelo amor. Aprenda a inspirar medo, mas lembre-se, nunca ódio, apenas medo. O medo que mantém os outros alerta e você no comando. Segredo 2. Finja virtude, mas haja com fria precisão. O mundo é um palco, e se você quer dominar, nunca pode esquecer disso. Maquiavel, com sua visão crua e implacável da natureza humana, nos entrega uma das lições-chave para quem busca o poder. E para quem quer mantê-lo, todos veem o que você parece ser. Poucos enxergam o que você realmente é. Esse é o cerne da segunda lição. Você não precisa ser virtuoso. Basta parecer que é. Não precisa ser bom, honesto, justo. Apenas projetar essa imagem. Porque as pessoas não veem o verdadeiro você. Elas se contentam com a superfície, julgam pelas aparências. Compram o que podem ver, ouvir, sentir na superfície. E quem quer dominar, quem quer liderar, não pode se dar ao luxo de ser transparente. Precisa ser uma máscara, uma figura cuidadosamente construída que inspira confiança, respeito, admiração, enquanto nos bastidores move suas peças com cálculo frio, precisão e, se necessário, crueldade. Maquiavel nos convida a abandonar a ingenuidade, a perceber que o mundo não pertence aos autênticos, não aos honestos, mas àqueles que sabem fingir com perfeição. O poder não pertence aos bons, mas àqueles que parecem bons, enquanto fazem o que for preciso para vencer. Veja bem, se você for realmente justo, honesto, gentil, mas não transmitir essa imagem, ninguém vai confiar em você. Sua imagem será fraca. Seus inimigos vão te esmagar e a multidão vai te desrespeitar. Por outro lado, se você for implacável, obstinado, manipulador, mas souber construir a imagem certa, será reverenciado, respeitado, seguido. O que importa não é a essência, é a aparência. Maquiavel sabia disso. Ele viveu numa era de traições políticas, conspirações palacianas, cortes cheias de homens que em público exibiam honra, mas nos bastidores tramavam, envenenavam, matavam, e ele viu os vencedores. Não eram os mais puros, eram os que sabiam parecer puros, enquanto faziam o que outros não tinham coragem. Essa lição é amarga, mas libertadora. Se você quer dominar, precisa aprender a fingir virtude como um profissional, mostrar compaixão, mesmo sendo implacável, exibir clemência, mesmo tendo decidido eliminar um rival, falar de justiça, mesmo dobrando as regras a seu favor, defender a liberdade, mesmo construindo correntes invisíveis. E mais, Maquiavel nos ensina que por mais honesto e justo que você seja, haverá momentos em que, para proteger ou conquistar o poder, você precisará ir contra esses valores.
precisará mentir, trair, enganar e, às vezes, eliminar. E aqui está o ponto. Se você for escravo da virtude, se não conseguir agir contra seus valores, você não está apto a dominar, não está apto a liderar, não está apto a sobreviver no mundo real. Porque o mundo não recompensa os virtuosos, recompensa os eficazes. E ser eficaz, às vezes, significa ser imoral, mas parecer moral. Esse é o teatro do poder. E veja bem, não se trata de ser hipócrita no sentido raso, mas de ser um estrategista, um artista das aparências. Quem domina entende o poder das imagens, dos símbolos, dos gestos calculados. O governante, o líder, o sedutor, o manipulador, todos são mestres desse jogo. Sabem que cada palavra, cada sorriso, cada movimento é uma peça no tabuleiro das aparências. E enquanto todos estão distraídos com o espetáculo, nos bastidores, as verdadeiras decisões são tomadas, alianças são forjadas, traições são seladas e o poder é garantido. Por isso, Maquiavel nos alerta: um príncipe que quer manter o poder deve aprender a não ser bom, mas também precisa saber parecer bom. E essa talvez seja a habilidade mais difícil de todas, porque não basta fingir. É preciso convencer, é preciso incorporar a virtude tão perfeitamente que ninguém duvide de você, que todos comprem sua imagem e assim aceitem sua liderança, sua influência, sua dominação. E você? Quantas vezes foi enganado pelas aparências? Quantas vezes pensou que alguém era virtuoso, só para descobrir tarde demais que por trás da máscara havia apenas cálculo frio? E mais importante, quantas vezes você fingiu? Quantas vezes escondeu suas verdadeiras intenções atrás de uma imagem cuidadosamente construída? Esse é o cerne do jogo. E se você quer dominar, precisa abraçar isso. Precisa se tornar um mestre nisso. Não há espaço para a autenticidade ingênua no mundo dos que comandam. A sinceridade absoluta é um luxo que os fortes não podem pagar. Os fortes usam a sinceridade como ferramenta, não como regra, mostram a verdade quando lhes convém e a escondem quando ela os ameaça. Essa é a segunda lição de Maquiavel, a mais perigosa e a mais necessária. Quem domina não é o bom, mas quem parece bom, enquanto age com a precisão fria de quem sabe que, no fim, o que importa é vencer. E você? Está pronto para vestir essa máscara ou vai continuar acreditando que ser real basta, quando na verdade o que importa é parecer real? Pense bem e se prepare, porque a próxima lição vai ainda mais fundo. Segredo 3. Seja astuto como uma raposa e forte como um leão. Existem dois tipos de poder: o poder da força e o poder da astúcia. E Maquiavel, talvez o primeiro a dizer, com clareza cristalina: o governante deve saber ser raposa e leão. Essa é a terceira lição para quem quer dominar pessoas: comandar, controlar, subjugar. Porque há momentos em que a força bruta resolve. Momentos em que esmagar o inimigo é a única opção. E se você não souber ser leão, outros momentos em que a força seria um erro, em que avançar de cabeça mostra fraqueza, desperta inimigos ocultos, momentos em que a verdadeira vitória vem da astúcia, da enganação, do movimento invisível, que se infiltra, corrompe, desorienta, e se você não souber ser raposa, vai cair nas armadilhas dos outros. Maquiavel sabia: os homens poderosos, reis, príncipes, generais, os que realmente dominavam, não eram apenas fortes, não eram apenas astutos, eram ambos.
O leão representa a força, a violência, a capacidade de se impor pela presença, por ameaças diretas, pelo terror que inspira. A raposa representa a astúcia, a habilidade de escapar, de armadilhas, manipular, enganar, vencer sem derramar sangue. E Maquiavel escreve: o leão não se protege de armadilhas, a raposa não se defende de lobos. Por isso, é preciso ser raposa para enxergar as armadilhas e leão para espantar os lobos. Esse é o cerne. Se você confiar apenas na força, será previsível, bruto, facilmente superado por mentes mais afiadas. Se confiar apenas na astúcia, será frágil, vulnerável à violência que não pode suportar. Por isso, se você quer dominar, precisa ser ambos. E veja bem, na sua vida, quantas vezes você foi leão demais e agiu com brutalidade e perdeu porque não viu a armadilha se fechando? E quantas vezes foi raposa demais e tentou enganar, manipular, mas, na hora de mostrar força, hesitou e foi devorado? Essa lição é sobre equilíbrio. Dominar não é só ser forte ou só ser astuto, é saber quando ser um e quando ser outro. Quando o inimigo está fraco, quando a oposição está desorganizada, quando a força esmagadora pode selar o destino. Seja leão, ataque, imponha-se, assuste, quebre a resistência antes mesmo que ela se forme. Mas quando o inimigo é poderoso, quando há alianças ocultas, quando a força bruta seria suicídio, seja raposa, finja, desvie, engane, sabote por dentro, corrompa, dissolva a resistência sem que percebam, até restarem apenas ruínas. E então, se quiser, seja leão e finalize. Essa lição é um chamado à inteligência estratégica. Maquiavel, com sua clareza brutal, sabia que o mundo é um campo de batalha. E vencer exige mais do que força. Exige ler o terreno, os inimigos, os aliados, as circunstâncias. E ele sabia, se você só sabe ser uma coisa, será destruído pela sua própria previsibilidade, porque o mundo está cheio de lobos e armadilhas, de homens fortes que esmagam e homens astutos que enredam. Se você não sabe esmagar, será esmagado. Se não sabe enredar, será enredado. Por isso, Maquiavel ensina: aprenda com a natureza, estude o leão, estude a raposa, e seja ambos. Só assim você navega no caos do poder. Só assim domina os outros. Só assim sobrevive às traições, às conspirações, às mudanças brutais que sempre ameaçam quem está no topo. E veja bem, essa lição vai além da política. Aplica-se aos negócios, aos relacionamentos, à vida. Quantas vezes você precisou ser forte e não foi? Quantas vezes precisou ser astuto e foi ingênuo? Quantas vezes sua fraqueza foi apenas não saber mudar de pele? Maquiavel nos convida a sermos camaleões, a não ficarmos presos a uma forma, mas sermos flexíveis, adaptáveis, multifacetados. A verdadeira força é ser o que for necessário, quando for necessário. E é por isso que Maquiavel não escreve um manual para brutos, nem um guia para manipuladores. Ele escreve um roteiro para dominadores completos, para aqueles que entendem que a vitória exige força, mas também astúcia, que exige brutalidade, mas também finesse. E você está pronto para ser leão. Quando for hora de esmagar, está pronto para ser raposa. Quando for hora de enredar, ou vai ficar preso a uma forma e por isso vulnerável, pense bem. Porque quem domina, domina a si mesmo, domina suas formas, suas máscaras, suas armas. E essa é a terceira lição. Aprenda a ser raposa, aprenda a ser leão e torne-se indomável. Segredo 4. Nunca confie plenamente em ninguém. A arte da desconfiança. Estratégica: você já foi traído?
Já confiou completamente em alguém e levou uma facada nas costas? Já entregou sua lealdade, sua vulnerabilidade e, em troca, recebeu desprezo, abandono ou pior, traição? Se sim, então você já aprendeu da maneira mais dura o que Maquiavel transformou em um princípio universal. Nunca confie plenamente em ninguém. Essa é a quarta lição para quem quer dominar, e talvez a mais difícil de todas. Porque confiar é bom, é humano, é instintivo. Queremos acreditar, queremos nos apoiar em alguém, queremos nos entregar. Mas se você quer dominar, não pode se dar a esse luxo. Maquiavel, com sua clareza afiada, nos lembra que as pessoas são volúveis, ingratas, falsas, covardes diante do perigo, gananciosas por lucro. Ele não adoça, não fantasia, ele observa e expõe a natureza, humana como ela é. E ele vê que se você confiar demais, se confiar cegamente, está condenado a cair, porque as pessoas mudam, seus interesses as guiam, suas lealdades são frágeis e sua gratidão passageira. Hoje, um aliado sorri. Amanhã, ele apunhala. Hoje, um amigo jura lealdade. Amanhã, ele conspira. Hoje, um parceiro diz que te apoia. Amanhã, está do lado do seu inimigo. E se você não entende isso, se não vive com essa consciência, será sempre vulnerável, será sempre pego desprevenido, será sempre dominado. Por isso, Maquiavel ensina: os príncipes devem desconfiar dos que já foram inimigos e não confiar cegamente nem nos amigos de hoje. Confiança total é uma fraqueza que te expõe, que te deixa aberto, que convida à traição. Mas não se trata de viver na paranoia, não é desconfiar de todos cegamente, como se tivesse medo da própria sombra. Não, Maquiavel fala de desconfiança estratégica, é a consciência lúcida, de que nas relações humanas tudo pode mudar, que alianças são temporárias, que lealdade é sempre condicional, que ninguém, absolutamente ninguém, é confiável para sempre. E então, quem domina mantém seus aliados, mas os observa, acolhe seus amigos, mas os testa, faz acordos, mas espera que possam ser quebrados. E veja bem, não são só os inimigos declarados que te ameaçam. Às vezes, o verdadeiro perigo vem de quem parece mais leal, porque o inimigo declarado, você vê, você conhece, você se prepara, mas o amigo pode virar o traidor invisível, o conspirador silencioso, a serpente aquecida no seu próprio peito. E é por isso que, se você quer dominar, nunca pode confiar plenamente. Sempre precisa manter uma camada de proteção, um véu de distância, um espaço seguro onde os outros não alcancem. Sempre. Precisa estar pronto para a possibilidade de traição e, mais que isso, precisa antecipar a traição, identificar os sinais, agir antes que seja tarde. Maquiavel viu pela história governantes derrubados, reis assassinados, generais destituídos. Por quê? Porque confiaram demais, porque baixaram a guarda, porque acreditaram em palavras e ignoraram a natureza humana. Ele sabia, o poder é um jogo sujo. E se você quer ficar no topo, precisa jogar com todas as regras, incluindo a regra da desconfiança. E veja bem, não é nunca confiar, mas nunca confiar plenamente. É confiar, mas sempre com uma ressalva. É fazer alianças, mas sabendo que podem quebrar. É manter relacionamentos, mas nunca se expor completamente, porque se você se expõe, se entrega tudo, se revela tudo, está acabado. O dominador sempre guarda um segredo, sempre mantém uma carta na manga, sempre tem uma rota de fuga e assim evita ser pego desprevenido, evita ser derrubado, evita ser destruído. Essa é uma lição dura,
porque vai contra nosso impulso natural de confiar, de pertencer, de se entregar. Mas se você quer dominar, não pode seguir impulsos, você segue a necessidade. E a necessidade do poder é a vigilância constante, é a proteção contra a traição, é a consciência de que por mais leal que alguém pareça, pode não ser. E você, quantas vezes confiou e se machucou, quantas vezes deu e perdeu, quantas vezes ignorou os sinais e foi traído. Maquiavel nos chama para acordar, para abandonar as ilusões românticas, para perceber que se você quer dominar, precisa sempre desconfiar. E mais que isso, precisa saber fingir confiança para conseguir o que precisa. Mas manter no fundo a clareza fria de quem sabe que a qualquer momento pode ser traído. E assim, você se protege, você se mantém afiado, você se mantém no poder. Essa é a quarta lição, a lição da desconfiança estratégica. Quem domina, confia, mas nunca totalmente, dá, mas nunca tudo, cede, mas nunca sem uma saída. Na próxima lição, vamos mergulhar ainda mais fundo no jogo das aparências e ver como manipular as aparências é a chave para o controle absoluto. Está pronto? Então, continue, porque se você não dominar as aparências, sempre acabará dominado pelas ilusões dos outros. Neste jogo, só há dois tipos de pessoas: as que dominam e as que são dominadas. Escolha de que lado quer estar. Te vejo no próximo vídeo. E até lá, fique esperto, fique implacável e fique no controle.